Harigan Swaha Om Lakshmi Vigan Shri Kamala 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 Harigan Swaha Om Lakshmi Vigan Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E dando continuidade à guia comunidade aí do canal Frater, onde eu tenho postado vários temas, né? Alguns temas estão subsequenciais e outros estão sendo adiantados, por conta do que eu já disse nos vídeos anteriores, né? Que um tema acaba chamando outro tema antecipadamente até eles poderem se complementar. Então hoje eu venho com um tema como não confundir o efeito START com o raciocínio lógico no autismo, né? E esse tema, ele é interessante porque ele já complementa o tema das pastas zeros, né? Quando eu dizia lá atrás que a construção das pastas novas, né, no arquivamento psicológico do autista, né? A construção dessas pastas, muitas vezes, ela dá a entender, né, que existe ali uma conexão neuronal, quando na verdade nós estamos falando de sintonias entre pastas, né? Como se uma pasta passasse a conexão para outra pasta e não um neurônio para outro neurônio, digamos, né? Mas eu vou explicar direitinho e a gente vai voltar aqui, retroceder nessa mentalização, né? Fazer novamente um mapa mental para a gente poder entender como é que funciona esse raciocínio. Então, galera, sem mais delongas, vamos iniciar então aqui essa temática, mas antes eu queria só apresentar o povinho autista, né, que faz um tempinho que eu não apresento o povinho, né, e ele tá com saudade de vocês aí. Tá aí então o fantochinho do canal Frater, que é o povinho autista. Vocês devem estar percebendo aí nas lojas onde vocês moram, né, nas lojas próximas onde vocês moram, que esse povinho ele já está sendo vendido em vários lugares, né? Tem os pequenininhos, tem os grandes, né? Então esse povinho, ele é o fantochinho do canal Frater, né? Por que eu escolhi o povinho para ser o fantochinho do canal Frater? Porque o povinho, além de ser uma menção ao povo autista, né, o povinho autista, ele tem vários bracinhos, né? Então ele faz menção aos vários apoios que nós precisamos, né, para a causa do autismo, né? Então o povinho tem vários bracinhos, né, várias mãozinhas, e as mãozinhas dele para apoiar cada vez mais a causa do autismo no Brasilzão aí afora, tá? Então o povinho ele não fala, né? Ele não é como o Louro José, né? Como ele tem autismo e ele é não verbal, né? Ele representa o autismo não verbal, ele não se comunica, né? É claro que nós temos a versão do povinho, que é a versão Heitor, né? Que esse povinho é o povinho RH. Então a versão do Heitor é uma versão mais bravinha, porque ele é menos pacífico, né? Então quando o povinho aparecer na versão Heitor, provavelmente eu já estarei, né, com um dublador aí do povinho, né? Para poder mostrar para vocês a vozinha do povinho Heitor, né? Na versão Heitor. Então o RH é o nome desse povinho, né? Do fantochinho aí do canal Frater. E RH é o R de Raonic, que é o autista 1.
aliás, autista 2, e o H de Heitor, que ainda nós não sabemos se tem autismo, tá? Bom, galera, vamos dar tchau então pro povinho. Tchau, povinho. Tirar aqui o povinho, o nome dele, pra gente começar então a nossa discussão aqui. Como não confundir o efeito START com o raciocínio lógico no autismo? O que seria o efeito START, né? O efeito START, ele é o efeito do primeiro raciocínio, né? É o primeiro start em que o autista ele se confrontará, né, com o meio ambiente e ele sentirá a necessidade, né, de interagir com o meio, e dessa interação vai existir a resposta, né? As primeiras respostas. Se ele vai estranhar a diferença entre o seu modo de pensar com o modo de pensar não autista, a diferença entre a sociabilização com as coisas que ele não entende e não considera, deleta massivamente da sociabilização. Então essa interação é o primeiro start que o intelecto do autista oferece para ele. Olha, existe isso, né? Existe aqui a sociabilização e existe a não sociabilização. Então você tem um contato com essas duas, né? Com esses dois mundos, esses dois universos. Então como que será esse contato? Então o start é quando o autista, por exemplo, ele utiliza, né, a sua própria rede neural, né? A sua própria condição neural, que é diferente da condição da condição de raciocínio, né, do não autista, né, da forma de pensar do não autista. Ele vai perceber isso, e se ele perceber isso e ele quiser remontar numa pasta zero, ou seja, numa pasta nova, né, começar a remontar as ideias e o cognoscivo para ele poder sociabilizar, ele vai fazer isso do zero. Aí ele vai fazer um backup de tudo aquilo que ele entende como autista para tentar transferir, né, para o universo não autista. Então essa é o primeiro start, né? Só que esse efeito start, às vezes ele ocorre de diversas maneiras, né? Ele pode ocorrer imediatamente na primeira tentativa e ele ser um efeito start, né, responsível, né? Ele ter uma resposta benéfica, né? Ele pode ser uma tentativa frustrante. O autista, de repente, ele pode tentar ficar constrangido e realmente não querer se sociabilizar, né? Ou ele pode, de repente, fazer uma tentativa, como eu disse em outros vídeos, né, em vídeos anteriores, ele fazer uma tentativa, não dá certo, aí ele tentar fazer outra tentativa, não dá certo, ou de repente ele tentar fazer outra. Então vai depender de autista para autista a quantidade de vezes, né? Eu tenho um exemplo, né, com o Raonic, que ele está interagindo agora com a natação. Então, quando você está junto com ele na piscina, né, ele tenta fazer coisas que ele não consegue ainda fazer, mas é um desafio para ele. Então ele tenta uma vez, não consegue, aí ele volta, descansa, tenta de novo, não consegue. Então, cada autista, né, e cada ser humano vai ter uma porção, né, a enfrentar a sociedade. Ele vai ter uma natureza e uma maneira de enfrentar a sociedade. Alguns vão tentar de diversas formas, vai ter alguns que vão desistir, vão se recluir, né, e vai ter alguns que vai tentar ininterruptamente diversas vezes, né. Então tem aquela tentativa massiva, né, aquela tentativa maciça mesmo, de frequência maciça. Tem a tentativa até uma certa quantidade de vezes e depois a negação, e tem a tentativa frustrante, que é as primeiras tentativas e de repente frustrou e não quer mais. Tem aquelas tentativas de frustrou, ficou um tempo recluso e vai tentar de novo, e tem aquela tentativa que frustrou uma vez, ficou recluso e nunca mais vai tentar, né? Raramente vai tentar. Então, isso depende da natureza de pessoa para pessoa. Tem pessoa que, por isso que eu sempre friso aqui no canal Frater, que
eu tenho essa preferência, né, da gente seguir a ideologia de que é importante respeitar a natureza autista, porque se o autista ele tem para ele que a reclusão, né, é uma condição melhor por conta das adversidades que ele enfrentou e das condições que ele percebeu, né, da sua natureza, em confronto com a realidade ou em confronto com a sociedade. Então, de repente, para ele esse desafio é mais exigente do que para outros, né? Então, cada autista vai ter uma característica, né? Tem autista que vai achar muito mais esforçante, né? Ele vai precisar de muito mais esforço para adquirir alguma coisa, porque ele se constrange, ele tem a fisiologia dele, né? O biotipo dele é diferente, né? É mais voltado para o intelecto primário. Então, às vezes ele vai se frustrar mais, ou ele vai ser mais sensível, né, com algumas responsividades, e ele vai acabar tendo uma impressão da realidade diferente dos demais, né? Então, cada autista, nesses aspectos, eles possuem sim uma característica particular e peculiar, né? Então, a gente começa a perceber devagar de onde que surge a diferenciação de um autista para o outro, né? Um autista ele pode ser logicamente diferente do outro de acordo com a interatividade, né, que ele tem com o meio e a sua condição fisiológica particular, né, peculiar de cada um. Então essa é a razão pela qual o autismo ele diferencia muito um do outro, né? É diferente, por exemplo, de alguns aspectos de algumas síndromes que a gente de repente encontra simetria, né? Encontra igualdade. Existem síndromes que é muito parecido uma pessoa com a síndrome com a outra com a mesma síndrome, né? Já o autismo, às vezes você encontra, né? Eu tenho um vizinho aqui que ele é muito parecido com o Raoni, com os comportamentos dele, mas às vezes você encontra um mesmo autista nível 2 que não é tão parecido, né? Então tem uma caracterização por conta dessa influência que ele acaba sofrendo do primeiro start, né? Do start, que vai ser a primeira interatividade, o primeiro contato com a sociedade, né? Então, dependendo do contato que tiver com a sociedade, eu dei alguns exemplos aqui, algumas vezes, de contato com sociedades de nível econômico diferente, por exemplo, né? Você tem um contato com uma sociedade comunitária, um contato com uma sociedade que mora na periferia, ou um contato com uma sociedade que mora em bairros mais centralizados, que mora na metrópole, ou que mora no interior, ou que mora em regiões litorâneas. Então, vai diferenciando conforme a cultura, conforme o espaço geográfico, conforme a interação, né, com as cidades, né, com o urbano, conforme a interação com a natureza. Então, isso diferencia muito. Eu tenho parentes, né, que eles gostam, alguns parentes que, pelo contato que tem com a natureza, eles gostam, por exemplo, de pescar mais do que jogar videogame. E eu tenho parentes que são mais bitolados em coisas digitais porque eles frequentam mais a cidade, são mais da cidade. Então isso remete à cultura, né? Remete ao ritual familiar, né? A visão de mundo familiar e a cultura vivida dentro da família mesmo, né? Então, como não confundir, né? Esse start de raciocínio lógico, né? Às vezes a gente acaba confundindo, porque o autista ele vai criando essas pastas e essas tentativas, e essas tentativas que ele cria ele vai fazendo alguns backups, né? Digamos que eu fiz uma tentativa assim de aprender uma coisa, né? Com todo o conhecimento autista. Aí eu não tive êxito, né? Porque eu fui interagir uma vez com uma pessoa que não é autista, e essa pessoa não me entendeu muito bem, ela não absorveu muito bem as minhas ideias, então eu recluí, me entristeci, fiquei depressivo, etc, né? Aí eu voltei, me aprimorei e criei outra tentativa. Então já é uma nova tentativa, já é uma nova pasta,
já é um novo arquivamento. Então aquilo que eu chamava de pasta 0, aquela anterior que não era mais, se corrompeu, né? O arquivo se corrompeu porque eu fiz uma tentativa, não gostei dessa tentativa, é como se eu tivesse feito um desenho, não gostei do desenho, fui lá, apaguei tudo, né? Ou então eu deixei no canto, peguei outra folha e coloquei lá para desenhar novamente, né? Porque já não tem mais espaço na outra, ou aquela já está corrompida, né? E eu não vou conseguir transmitir a mesma mensagem se eu manter a mesma folha, né? Então eu peguei uma folha 0, né? Uma folha do 0, uma pasta, um arquivamento do 0, para transmitir uma mensagem nova. Aí eu coloquei ali todas as informações novamente e fiz uma nova tentativa. Então eu vou tendo várias pastas 0, né? Quando eu crio umas pastas, quando eu faço essas tentativas, né? Embora eu delete, né? Embora eu desista dela, né? Eu faço o fechamento comigo, né? De que eu não vou utilizar mais essa técnica, ou vou utilizar pouca coisa dela, fazer um backup dela, mas vou aprimorar para uma nova pasta, uma nova tentativa. Essas tentativas elas não são deletadas totalmente, né? Elas são arquivadas, porque essa é uma característica do nosso cérebro, né? Ele arquiva, né? Essas pastas, mas elas são pastas zeradas, elas não são pastas de informações, elas são pastas de arquivamento. Diferentemente quando você memoriza, né? Quando você memoriza é uma coisa, agora quando você criou uma pasta apenas com backup e esse backup ainda está colapsado, então ela não serve como referência de harmonização. Então quando você entra numa pasta dessa, né, você não decide, né, você não faz decisões, você simplesmente tem reações, né, você tem algumas reações STEAMs, né, que são os STEAMs, né, que são os estereótipos, né. Então às vezes você não quer vivencializar um momento, né, você não quer se constranger novamente por causa de uma experiência anterior, aí você acaba entrando na pasta anterior, né, para depois entrar no espectro, né, para depois se remeter ao seu espectro de origem, né. Então você acaba tendo os STEAMs, né. Quando você tem os STEAMs, os estereótipos, é por conta desses relembramentos, né? Você vai fazendo alguns relembramentos, você vai tendo algumas lembranças, né? Mas são lembranças, pseudo-lembranças, porque na verdade não são conexões neuronais, são interligações entre pastas, né? Na verdade o seu cérebro ele é capaz de criar essas pastas, só que não são raciocínios, né? Porque são pastas oriundas de deletamentos que você fez. Então você pode ter centenas dessas pastas, né? Então quando você tem centenas delas, quando o autista ele começa a modular de uma pasta para outra, né, de uma construção dessas para outra, dá a entender que ele está evoluindo, né, dá a entender que ele está começando a entrar na sociabilização e no raciocínio lógico. Então na verdade ele só está modulando. Então você não deve, por exemplo, se surpreender se amanhã ou depois ele esquecer de uma vez, né? Você vai falar, poxa, ele regrediu, então existe a regressão. Não é que existe a regressão, é porque aquilo nunca foi um entrelaçamento neuronal. Aquilo foi a criação de um arquivamento, de uma pasta, ou seja, uma tentativa que não deu certo. É uma criação de uma pasta que ele desistiu novamente. Ele desistiu daquela pasta. Primeiro, a questão da desistência que eu citei pode ter muito a ver, né, com perfeccionismo, né? Então, assim, se o autista ainda for perfeccionista e ele quiser uma pasta perfeita para ele começar a interagir na sociedade, então ele vai demorar muito. Eu, por exemplo, eu demorei muito para conversar em público assim, né? Eu demorei muito para me expor, né? E eu consigo me expor aqui no canal, né? Mas em público eu ainda tenho uns pequenos STEAMs e tal, né? Mas eu tenho o tempo, né, que eu demorei é devido a essa questão de classificação que alguns autistas têm, né, de perfeccionismo. Eu quero só em público quando eu tiver o domínio de alguma coisa, e isso nunca vem, né? Então quando a gente começa a perceber, quando a gente tem um start, né, que a gente começa a perceber que a perfeição, né,
O erro ele complementa a perfeição, né? Você se torna uma pessoa perfeita na sociedade quando você entende que você nada sabe, por exemplo, que você é um ser humano errante como todos os demais, e você perde esse medo de errar, né? E você passa a ser um contribuinte da progressão da educação. Então, a partir desse start é que o autista ele começa a se manifestar, né? E alguns começam lentamente, né? Devagar, e outros vão começando já com algumas articulações mais abstratas, e enfim, né? Então, se você tem um ente querido, autista, né? Que muitas vezes você começa a perceber, por exemplo, que ele evoluiu num quesito alimentar, né? Ele começou a comer uma coisa, né? Aí você fala assim, poxa, ele começou a comer, aí na outra semana ele já parou de comer, é como se ele nunca tivesse visto aquele vegetal na frente, por exemplo. Se apresenta para ele, ele faz assim com a mão e ele não quer, né? Por que isso? Porque aquilo não se tornou um entrelaçamento neuronal. Então a conexão neuronal, ela é quando você persiste numa coisa, né? Neurologicamente, né? Você persiste numa ideologia. Você diz assim, por exemplo, eu preciso comer feijão porque o feijão ele vai me ajudar com fosfato, ferro, ele vai me ajudar com várias coisas, com as fibras, né? Então eu preciso estabelecer esse rito, né? Então você estabelece uma conexão neuronal, cria um ritual e persiste nesse ritual durante um longo tempo. Então, através do feijão, você acaba conhecendo outros vegetais que de repente complementam a sua alimentação tanto quanto o feijão e seja tão nutricional quanto. Então você agrega mais entrelaçamentos neuronais. Então a frequência com que você vivencia isso vai fazer com que aquilo se torne um hábito, se torne uma cultura alimentar, né? Então você começa a ter um alimento típico, né? De uma comunidade, de um estado, né? Você pode ver que quando a gente muda de estado, muda o alimento, né? Então aquele povo, aquela comunidade, ele se alimenta de uma forma diferente porque eles persistiram naquela cultura. Se eles vivem em região de cerrado, eles vão estabelecer uma cultura onde tem mais escassez de água, por exemplo, né? Então eles têm um ritual para eles poderem se hidratar de uma maneira diferente daqueles que vivem em um local onde tem muita água, né? E de repente aqueles que têm muita água já não faz o racionamento, a racionalização com frequência. Então tem as diferenciações, né? Então tem aquelas pessoas que procuram alimentos mais suculentos, outras pessoas que procuram alimentos mais secos, né? Mais gordurosos, menos gordurosos, né? Então você vai entrelaçando o seu raciocínio e a sua ideologia, né? de vida, né? E criando disso uma filosofia de vida, né? Criando com isso uma filosofia de vida. Eu tinha um colega que ele falava assim: para você ser magro, para você emagrecer, você tem que entender que ser magro é uma filosofia de vida. E hoje eu compreendo o que ele disse, né? Na época eu não compreendia, eu falei, nossa, filosofia de vida, como assim, né? Não tem a ver com dieta e tal, mas era exatamente o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que você precisa persistir, e quando você vai persistindo, os seus neurônios eles vão adaptando o seu corpo, porque você persistiu naquela conexão. Então você cria uma trilha neuronal, né? Uma trilha no seu cérebro de neurônios que estão justapostos, entrelaçados entre si, incumbidos numa ideia, num raciocínio. Então você começa a enriquecer aquela trilha e é muito difícil eles se desprenderem, né? O autista, ele consegue desprender muito fácil. Ele desprende muito fácil porque ele discorda muito facilmente, como eu disse nos vídeos anteriores, ele discorda muito facilmente do social. Então ele tem uma capacidade de desprender muito fácil, né? Então assim, para você criar uma conexão neuronal, para você incentivar, promover que o autista crie uma conexão neuronal, não que ele não crie, né? Ele cria essas conexões neuronais, mas dentro do seu espectro, né? Onde ele entende a realidade peculiar da forma como ele enxerga a inteligência primária, como eu citei em vídeos anteriores, né? Mas as conexões neuronais dele ficam tão voltadas que fica difícil ele sair do espectro, justamente porque esses neurônios eles se entrelaçam. Então ele cria um caminho adaptativo.
Então o autista ele fica totalmente focado nesse caminho neuronal. Os neurônios dele ficam todos incumbidos em deletar a sociabilização mesmo, e ele fica todo justaposto a colocar esse autista sempre na condição do espectro, né? Então, assim, para a gente ir criando devagar essa sociabilização, nós temos alguns caminhos que são mais naturais do que aquele caminho que é muito invasivo, né? Onde você acaba fazendo uma terapia forçosa, né? Alguma coisa que você força muito, né? Então, assim, dá pra gente começar a entender, né, através dos conteúdos que a gente vem tratando aqui, que existem, né, momentos em que o próprio intelecto primário, onde eu coloquei aqui até na guia comunidade, vou repetir aqui para vocês, que já está aberto aqui facilmente no celular, onde o próprio intelecto primário ele vai sugerir. Então eu coloquei aqui, faz 7 horas, né, que eu coloquei aqui na guia comunidade do canal Frater, o seguinte: o intelecto primário sugere ao autista a sociabilização, né? Eu coloquei aqui em breve no canal Frater, mas aqui eu posso responder já para vocês, né? É até interessante que os temas eles são complementares, eles vão se entrelaçando, né? Esse momento em que o intelecto primário começa a sugerir coisas, isso é interessante, né? Porque eu coloquei aqui no vídeo anterior, embora o vídeo anterior tava com bastante interferência aqui no pátio aqui de onde eu moro, né? Que tinha muita criançada brincando, então tinha bastante criança gritando e tal, né? Falando alto, e eu tive um pouquinho de dificuldade de passar para vocês o raciocínio. Peço até desculpa para vocês. Não sei se a qualidade ficou boa, que também o pessoal não passou para mim o feedback, né? Eu ainda perguntei lá na comunidade, mas se a qualidade deixou um pouco a desejar na qualidade de voz, ou se vocês não entenderam, não conseguiram escutar alguma coisa, vocês passam a pergunta para mim que eu repito. A gente tenta refazer, né? Que fica bacana, né? Até a gente entender. Então tem um momento em que o intelecto primário ele começa a fazer essas sugestões, né? Ele vai sugerir um sentido de vida para você. Logicamente que a partir do momento em que o intelecto primário ele já abre o campo, né, para um sentido de vida, aonde você já gama, né, já entra na sua paixão, né, de primeiro momento, né, você se apaixona por aquela sugestão. Então, sugestão é o mesmo que hipnose, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Mas, por exemplo, você sugere para uma pessoa, né? É verdade que você não faz mais isso, né? E dependendo de como ela responder, então quer dizer que ela fazia. Então você está sugerindo uma pessoa a corresponder de forma enganosa consigo mesmo, né? Então a sugestão é uma maneira de hipnose. Então, quando nós temos diversas sugestões no meio, né, é uma maneira de você se desligar de outras coisas, né? Então, quando você tem uma sugestão de fé, aí a sugestão de fé fala assim: você gostaria de ser padre, por exemplo, né? Então, é uma sugestão de vida. Se você disser sim, né, eu gostaria de ser padre, e começar a estudar a teologia, né? Então, você estará dizendo não para diversas outras coisas, porque diversas outras coisas você precisaria estudar coisas diferentes, ao invés de estudar a filosofia ou teologia, né? Então a sugestão, ela é meio que uma hipnose. Então nós temos aqui a sugestão de vários sentidos de vida, né? Que são os 14 sentidos que eu apresentei, ou os 7 sentidos, né? Que são as 7 pedras, seriam as sete ideias sagradas, né? Da natureza, né? Aí eu citei para vocês fogo, água, madeira, terra, né? E depois tem o cristal, né? Tem o mineral, e tem o último também, que é o sétimo, né? Que eu acabei me esquecendo, mas depois eu acabo me recordando aqui, passo para vocês. Mas são 7, né? São 7 sentidos sagrados que a natureza sugere, né? Mas tem os sentidos e tem os intelectos, né? Então a gente tem intelecto inativo, intelecto ilativo, intelecto potencial,
intelecto ativo, né? Então tem o intelecto possível. Então são várias inteligibilidades, né? E existem sentidos em que o intelecto ele vai te colocar, né? O primeiro intelecto, né? Que é o intelecto primário, ele vai sugerir, vai te colocar dentro de uma consciência científica de conhecimento, né? Dentro de uma condição científica de conhecimento. Então você pode experimentar a ciência e se encantar e obviamente ser uma pessoa completamente uma pessoa dentro de uma concepção científica, né? Uma pessoa que entende o universo e enxerga a natureza e as coisas dentro de uma condição científica. Você só acredita em coisas comprovando de maneira científica, por exemplo, né? Então você fica uma pessoa esboçamente acadêmica, né? Então existem várias sugestões. Isso que é interessante nós entendermos, né? Se você tem uma sugestão de fé, ou se você tem uma sugestão congregacional, se você tem uma sugestão de ciência política, se você tem uma sugestão científica, se você tem uma sugestão natural de apreciar a natureza, se você tem sugestões assim de áreas de exatas, né, e se tornar uma pessoa calculista, uma pessoa voltada para a ciência exata, se você tem sugestões de ciências humanas, então uma sugestão vai acabar fazendo com que você se desligue por longa data, né, ou momentaneamente de outros sentidos de vida, mas não que eles não se conectem, né? Eles estão conectados, mas eles vão se conectar à medida em que você se aprimorar em um sentido, né? Então ele faz essa sugestão. O autista, ele pode ter um sentido que é um sentido nulo, né? Que é um sentido desconecto, aonde ele entende que a inteligência primária é o sentido de vida dele, que na verdade não acontece com os não autistas. Ele entra em contato com a inteligência primária, a inteligência primária oferece o sentido de vida por intermédio da secundária, né, do seu raciocínio lógico, e ele vai abraçar imediatamente e vai criar um sentido de vida para ele. Então ele vai, por exemplo, olhou patins, gostou de patins, se desenvolveu em patins e vai se tornar um esportista de patins. Gostou de skate, vai estudar skate, vai começar a praticar. Gostou de bicicross, de bicicross, né? Vai começar a estudar e praticar bicicleta, né? Ciclismo e tal. Então, assim, ele vai ter um sentido de vida. O autista, ele entende o proporcionamento do sentido de vida como um sentido de vida, né? Ele vai se apaixonar por esse quê e por esse start, que é aquele start primário que te dá um sentido de vida. Ele vai fazer essa leitura, coisas que o não autista não faz. Ele não faz a leitura, ele não faz o questionamento. Por exemplo, por que eu comecei a falar? Ele simplesmente começa a falar. Quando ele vê, ele já está falando. O autista não. O autista ele vai questionar. Ele vai começar a falar e de repente ele vai parar de falar e vai falar, por que eu estou falando? Né? Ele vai fazer esse questionamento, porque ele entendeu que alguma coisa induziu ele, alguma coisa deu start, então ele se aprimorou no intelecto primário, né? E ele ficou preso ali. Então ele não aceitou esse start sugestional, né? Então não é uma coisa natural que acontece com o autista, né? De ele entrar e adentrar na sociabilização. Ele simplesmente olha, observa e fala assim, não, eu estou fora. É como um portão fora do trilho, né? Era para ele passar no trilho, fechar, né? Bater ali no batente e você passar a chave ali e fechar aquela rotina, né? O portão aberto, você abre ele até o final e fecha até o final, você já sabe do começo ao fim aonde ele vai dar. O autista não, é como se ele estivesse passando, aí ele saiu do trilho, aí ele mesmo é o portão que viu o trilho. Ele falou assim, não, eu vou decidir se eu vou passar por esse trilho e chegar até o final ou não, né? Então ele está fora, ele está, né, acima do fluxo dos acontecimentos. Ele fica acima, né? Quando muitas pessoas às vezes acham que ele está abaixo, né? Tem muita gente que acha que o autista
ele fica abaixo, porque o autista ele fica olhando, aí a pessoa fala, se ele fica olhando e não responde nada, então ele de repente ele tem algum tipo de retardamento ou algum tipo de deficiência mental, alguma coisa assim, né? Então as pessoas elas vão sugerindo, e as pessoas elas não têm paciência, né? Porque para as pessoas é tudo muito lógico, né? 1 mais 1 é 2, aquele portão tem que fechar, bater, a gente passar a chave, se eu ligar a moto aqui ela tem que ligar, né? Para as pessoas não tem questionamento, para algumas pessoas, né, a primeira instância, né? Elas vêm a questionar depois. Então as pessoas vão começar a questionar a vida muito depois que elas alcançarem a maturidade. Já o autista ele começa esses questionamentos do início, né? Ele já começa a entender que não é bem assim as coisas do começo. Então quando ele pega uma pessoa, por exemplo, que está fazendo um mergulho numa piscina, vocês vão denotar que ele às vezes vai pegar no braço dessa pessoa e pedir para essa pessoa fazer de novo, porque ele quer saber o mecanismo, ele quer saber o que proporcionou de essa pessoa atingir essa magnitude de conseguir fazer esse mergulho. Então tinha uma fase do autismo do Raonic em que eu mostrava para ele fazer, né, uma brincadeira no parquinho, né, para ele poder executar. Mas ao invés de ele executar, ele se alegrava, né, batia palma e dava risada de eu executando, e quando eu não executava mais, ele pegava na minha mão e pedia para eu fazer de novo. Mas aí eu fazia de novo achando que ele ia começar a imitar, aí fazia mais uma vez. Quando eu vi, eu já tinha feito umas 10 vezes, mas ele não fazia. A gama dele era ficar na parte de trás, fora do trilho, né? Na parte de fora do trilho, e você trilhando o trilho, né? Essa é a questão, né? Então você fica ali, aí ele vai decidir se ele vai trilhar ou não. Muitas vezes quando você sair de cena, né, o trilho tá lá sozinho, de repente tá ele e o trilho, ele vai lá devagarzinho lá, dá uma andadinha no trilho para ver como é que é e tal, mas ele não tem essa hipnose, né? Ele não está hipnotizado a ponto de ele achar que é lógico, né? De você falar, se você pegar para uma criança e falar 2 mais 2, talvez seja muito claro que a criança já responda 4. Às vezes ela nem te conhece, mas ela fala 4, né? Porque existem algumas sintonias que são lógicas dentro da esfera sociabilizante, né? O autista não, você vai falar tanta coisa para ele e ele vai te deixar falando em tanta coisa, porque ele está fora dessa hipnose social. Então a sociedade, ela é uma coisa funcional para nós dependemos de entender como é que ela funciona, todo esse furacão de eventos, né, sociais. Então a gente precisa aprender muita coisa na escola, aprender muita coisa ouvindo a mídia, né, ouvindo, né, o jornal, né, lendo, aprendendo com os pais, aprendendo com pessoas que nos repassam experiências, né? Então a gente depende dessa interatividade para compartilhar experiências, né? Difundir experiências. Isso faz parte, é inerente e vital ao ser humano, mas o autista ele foge disso, né? Ele em algum momento ele fica fora do trilho, né? Ele não trilha, e o fato de ele estar fora do trilho muitas vezes não significa, pessoal, que ele esteja errado, né? Isso que eu procuro colocar aqui no canal, porque como existe a trimurti, que eu acabei de passar no vídeo anterior, a trimurti é quando a gente está vivenciando uma coisa e essa coisa não vai dar certo, né? Alguém já percebeu que não vai dar certo, mas como é um furacão de eventos, até você convencer todo mundo de que não vai dar certo, né, o furacão vai fazer um estrago na cidade. Então não tem como. Então aqueles que estão conseguindo fugir, estão fugindo. Até você avisar todo mundo, não vai dar para avisar todo mundo. Então todo mundo tá rodando ali naquele furacão de eventos. Então você vai avisando o maior número de pessoas, não vai dar certo, a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, em muitos casos sociais, existe o colapso social, né? Onde uma empresa colapsa, uma empresa que está dando muito certo, de repente a empresa vai lá e fale, né? Uma multinacional que está dando muito certo, contratando um monte de gente, de repente manda todo mundo embora, não deu certo, a economia caiu, fez um investimento errado, colapsou.
Então tem muita coisa na sociedade e na natureza que a própria natureza mostra para o ser humano que colapsa, né? Que precisa de uma renovação. Só que quando isso quando esse mar de eventos, né? Essa sociabilização, ela cria corpo, né? Ela cria força, fica difícil, né? A gente sair desse tufão de eventos, né? A gente sair desse domínio, né? Dessa hipnose. Aí sim se torna mais propriamente como se fosse uma hipnose, porque você está vivenciando ali. De repente o seu objetivo é ganhar dinheiro, você está ganhando dinheiro. Nunca vai passar pela sua cabeça que você vai parar do nada de ganhar dinheiro. Você vai dar uma arriscada até quando você vê o barco afundar, né? E às vezes afunda com você, né? E você não percebe. Então, o que eu estou querendo dizer é que às vezes é necessário a gente ter alguns seres humanos, né, que estão além desse fluxo de acontecimento, né? Então eu sugiro aqui no canal Frater uma grande, né, função para o autista, né? Tem uma colega que ela estava falando comigo, ela pediu para eu fazer uma entrevista com o João Falzina, né, para falar sobre mercado de trabalho no autismo, né? E você tem às vezes alguns empresários, né? Eu conheci uma vez um empresário que ele estava viciado naquelas maquininhas. Todo lugar que você ia tinha uma maquininha daquelas abóboras, né? Que você clicava lá, se desse um monte de abóbora, caía um monte de moeda para você. Só que até isso acontecer, muita pessoa ia injetando dinheiro naquelas maquininhas. Então esses empresários que eu conheci, eles estavam gastando muito dinheiro, né? Então eles precisavam, para eles não fazerem isso, né, não gastar irresponsivamente, não gastar de maneira irresponsável um dinheiro que a empresa, né, conseguiu para pagar os seus funcionários, para poder ter a manutenção social, né, pagar os impostos, pagar tudo certinho, para ele não agir de maneira irresponsável, ele precisava de uma pessoa, né, de um creator, que é uma função, uma pessoa que estivesse ali do lado dele, acima do fluxo dos acontecimentos, sugerindo coisas para que ele não fique hipnotizado com alguma coisa, né? Então, o autista, ele seria a pessoa certa para estar do lado desse empresário nesse momento, né? Porque ele ia estar constantemente ali influenciando, porque o empresário, né, ele precisa ter uma referência nesse sentido, né? E muitas vezes o presidente da república, ele tem um assessor da confiança dele, e esse assessor, muitas vezes que ele sugere, né, esse assessor, ele tem uma função específica nesse sentido também, né, onde você pode conversar, onde você pode desabafar ideias, onde você pode contar coisas que você não pode contar para qualquer pessoa de repente, porque outras pessoas não entenderiam, digamos, né? Então, onde você pode se abrir, onde você pode fazer uma gestalt, fazer uma terapia, né? Então a conversa, ela se torna uma terapia. Então essa é uma função, seria uma função muito boa para o autista, né? Eu tenho até um empresário que eu conversava com ele, ele falava assim, que tudo que foi criado de bom no mundo, maioria, pelo menos a maioria das coisas, né, artísticas e tal, foram pessoas que foram até uma casa assim de pessoas especiais, né, que cuidam de pessoas especiais, passou um dia lá com essas pessoas, né, e extraiu delas uma ideia e colocaram essa ideia em prática e deu sucesso, né? Que na verdade para essas pessoas, elas não utilizam essas ideias para o benefício próprio, né? São os autistas, por exemplo, eles têm ideias, grandes ideias, porque eles estão acima, ali fora do trilho, então eles estão vendo várias coisas, né? Porém, ele não vai colocar em prática para o benefício próprio, muitas vezes, né? Então, muitas vezes uma pessoa vai copiar ele. Ele falou, eu lembro uma vez que eu criei uma ideia, né? Eu estava fazendo faculdade de biologia, né? Aí eu percebi que a Coca-Cola, ela ficava sem gás, depois da metade, ela costumava já ficar sem gás e ficar muito doce, né? E sem gás, ela perdia o seu efeito benéfico, né? Na verdade, ela não tem efeito benéfico, mas perdia aquele gostinho, né? Gostoso e prazeroso do gás, né? Então eu criei uma técnica de apertar a Coca-Cola, né, o máximo possível até ela expandir novamente para o gargalo e você rosquear,
para que o pouco de gás que ela tinha ainda no líquido não tivesse espaço ali dentro para esse gás dissipar. Porque se você fechar ela com aquele espação lá dentro que ficou, por ela estar quase no final, o gás vai sair ainda ali e a garrafa ainda vai ter uma chance de expandir. Então, além de apertar, você ainda colocava um barbante, né? E isso funcionava, dava para você tomar a Coca-Cola até o final sem ela perder tanto o gás e você continuar com aquele sentido, né, de prazer. Aí eu passei isso, né, para algumas pessoas, né, foi uma ideia básica minha que eu passei. Aí depois de um tempo eu encontrei um tio meu, aí ele falou assim: olha, eu amaceto a garrafa assim para não sair o gás e tal. Ele nem percebeu que era eu que tinha criado aquilo, né? E eu que tinha passado para ele, mas ele simplesmente aderiu àquela ideia, né? E colocou como se fosse ele que tivesse criado a ideia. Isso acontece muito com o autista. O autista às vezes cria várias coisas e uma pessoa visionária acaba roubando a ideia. Se você pegar, por exemplo, o Nikola Tesla, né? Dizem que o Nikola Tesla era autista, né? E o Nikola Tesla, o Albert Einstein, e muitas pessoas pegaram ideias, né, de Nikola Tesla, né? Perceberam que ele tinha algumas ideias científicas e ao invés de ele ter uma ideia científica libertária para as pessoas poderem ter uma fonte infindável de energia, as pessoas não deixaram ele desenvolver aquela ideia, né, segundo o que consta, né? E ainda assim perceberam que se elas tivessem o domínio dessa energia, né, da criação da energia, elas teriam a mina ali de ouro para enriquecimento, né, infindável, né? Então elas venderiam energia para o restante da população, né? Então, né, basicamente, se isso é verdadeiro ou não, é uma ideia, né? Reza a lenda que é uma ideia que saiu de um autista, né? Então, galera, acontece muito isso, tá? Eu espero, galera, que eu tenha conseguido passar para vocês aqui, então, essa questão do start, né? Quando o start não pode ser confundido com o raciocínio lógico, né? E essa questão do último tema aqui do canal Frater, né? Que eu coloquei, se o intelecto primário ele sugere ao autista a sociabilização, né? Então vocês veem que devagar a gente vai conhecendo o mundo autista, né? A gente vai percebendo que existe toda uma lógica, né? Existe todo um sentido, dá pra gente se posicionar, dá pra gente perceber muita coisa, né? E coletar e se enriquecer. Às vezes a gente é uma pessoa tão sem conteúdo e a gente começa a observar o autista, né? E a gente começa a se encher de conteúdo, né? A gente começa a ter aquela lição de moral do autista, né? Que o autista ele vai ensinar tanta coisa pra você que às vezes você nem imaginava, né? Você achou que ter um autista na família seria inútil ou não teria resultados, você só teria problemas, né? E quando na verdade a gente tem problemas tanto com o não autista quanto com o autista, né? Porque o problema é viver, né? Você conseguir viver, né? Enfrentar as adversidades da vida, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse tema, tá? Peço para vocês continuarem participando aqui do canal Frater. Compartilhem o vídeo, tá? Dê os seus joinhas, tá? Se você quiser contribuir com o canal, tem o número do Pix, que eu sempre deixo ou no começo ou no fim agora da live. E eu também coloco o número do WhatsApp para aqueles que querem entrar em contato com o canal Frater, né? E aqui você pode participar de diversas formas. Recentemente eu conversei com a Márcia, a presidente da Associação Unidos pelo Autismo, e pedi para ela que se ela tivesse algum conteúdo do Binho, né? Que é o filho autista dela. Se eu não me engano, ele é nível 3, é um autista 3, né? É um menino maravilhoso, né? E eu queria muito, assim, se ela autorizar, queria muito ter um vídeo dele aqui no canal Frater, também para poder compartilhar para vocês aí dessa maravilha aí das convivências do Binho, né? Então, de repente aqui passando devagar, né, algumas aventuras de autistas, né? E de níveis diferentes, né? Para a gente poder extrair, ensinar para vocês também a extrair dos vários níveis do autismo, né?
as características importantes que a gente precisa extrair deles, né? Que é aquelas características comunicantes que muitas vezes ficam ocultas aos nossos olhos, né? Então, às vezes a gente bate o olho assim, é uma pessoa que não está inteiramente experimentada no universo autista, essa pessoa pode bater o olho assim e falar assim, eu não tenho o que conversar com esse autista, né? E quando você começa a esclarecer para ela, ela fala, nossa, acho que eu tenho tanta coisa para falar sobre esse autismo, eu tenho tanta coisa para discutir, e na verdade eu nem sei conversar com esse autista devido ao conteúdo dele. Se você for conversar, por exemplo, com o Paulo Cogos, você precisa ler um livro ali, de repente, sobre o assunto que ele está abordando, porque senão você não vai saber nem perguntar aquilo que você gostaria de saber, né? Porque ele entende tanta coisa, né? Ele é uma pessoa que é tão aprofundada nas coisas, né? E assim é assim que funciona, galera. Galera, muito obrigado pela presença de vocês mesmo. Um beijo enorme no coração de vocês, tá? Peço para vocês continuarem incentivando o canal Frater, né? Para que essa mensagem percorra aí pelo Brasilzão afora, né? Para que as famílias que têm casos de autismo possam cada vez mais enriquecer seus lares, né? E transmitir essa grande mensagem para as nações também. Quem sabe, eu coloquei no vídeo anterior aqui que o Whindersson Nunes, ele tem, né, essa vocação assim de conseguir se comunicar com vários países, né? Então, de repente, a gente abrange o Brasilzão afora e abrange também até outros países, quem sabe, né? Porque o autismo, ele está no mundo todo, né? Ele está, a gente não, o autismo ele não escolhe lar, né? Ele pode estar aqui, pode estar em outro país. Tem países aí que tem mais casos de autismo, tem outros que tem menos, enfim. Então, galera, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu aguardo vocês na próxima live. Fica aí com os contatos, tá? Fica com a vinheta, que vai passar o número do Pix, vai passar o WhatsApp e vai passar aí as informações de contato, ok? Tchau, tchau, galera. Abração. Om Lakshmi Vikshmi Kamala Harigan Swaha